A gente marca 2 horas e o cidadão canadense não entra. É Estrela, né, cara? Estrela acho que pode tudo. Na hora que ele entrar, vamos fingir que a gente já tá gravando pra ele se assustar. Nossa, legal. 38 minutos depois. E aí o Indians, então, de 1995, Luquiba, o que você acha? Você acha que faz sentido mesmo a gente tá nessa lista aqui? Cara, eu acho, só que eu não sei se a gente fala Indians, ou se a gente fala Guardians, ou se a gente fala Spartans, que porra que a gente fala, porque esse time não sabe o que ele quer, qual o nome que ele usa, né? E aí a gente tem que parar de falar porque o certo estrelinha interrompe no meio da gravação, chega atrasado, e aí zoa o barraco, e aí você vê como é que fica a situação. Desculpa, gente, desculpa. Mas foi fato, foi mal. Isso aí, ó, tem até a ligação pra provar aqui. Eu vou mandar print, pra vocês verem que não era sacanagem. Fala, seus bica das galáxia, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que quer saber se colocaram um preservativo no foguete do Bezos, evitando a procriação de bilionários no espaço. Então, chega mais Clê, desliga o Prime Video Luquiba e liga o despertador na Alexa Henriqueta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Luquiba, meu querido, tudo bem? Fala, Clê, como é que você tá? Quem mais nos escuta? A nossa estrelinha que ainda não foi anunciada. Hoje iremos quebrar uma tradição de que a primeira pessoa que fala não vai fazer o jabá, porque estamos há quase 30 minutos esperando a estrelinha aqui para gravar, então decidimos que, como forma de punir, vamos colocar ele na fogueira e fazer o jabá. Exatamente. A gente espera que ele faça bem feito, mas assim, só pra eu começar a ficar mais tranquilo, mais relaxado e não xingá-lo, deixa eu abrir minha cerveja aqui. Pronto. Boa tarde, Henriqueta, tudo bem? Minha cerveja tá vazando. Boa tarde, chefinho querido. Toma logo uns 10 goles aí pra resolver essa cerveja, porque isso é perigoso, né? E que isso, gente, imagina aí, desculpa mais uma vez, né? Mas obrigado por deixar o jabá comigo. Tudo certo por aqui, o mundo tá caindo do lado de fora, graças a Deus não foram os tornados nem as queimadas que passaram pelo Canadá, eu escapei dos dois, mas é só chuva mesmo. E, logicamente, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e também as nossas lives no YouTube, que você já conhece, né? Já estão consagradas aí sobre MLB, NHL, NFL, NBA, tudo nas suas devidas temporadas. E, claro, também vamos falar aí dos nossos novos podcasts, né? Como a Agência Dynasty. Você que ainda não sabe, a gente tem um podcast aí só sobre Fantasy Football. E também o Tailgate Spread sobre apostas. Porque ganhar um dinheirinho de vez em quando sem apostar muito é legal também. Eu tentei inovar no jabá. Vamos ver como é que ficou. Ele chega atrasado, chega todo metido, ainda tem no pigarro, vou ter que editar todo esse jabá dele. Complicado, hein, Gente, Luquiba? o pigarro é uma deficiência física. Dá licença. Pois é. É a estrela, né? O que a gente estava comentando antes, faz o que quer, chega atrasado, não tá nem aí preocupado com nada. E ainda não tem nem a cara de pau de se preocupar que tá acontecendo, que tá fazendo besteira e segue o barco. Mas eu admiro o Henrique porque ele não deixa transparecer o nervosismo dele, porque por dentro ele deve estar pipocando. Ai, caramba, sabe a única coisa que eu fico preocupado, Luquiba, é se ele tivesse atrasado no seu casamento, bicho. Foi o que eu falei, cara. No meu casamento eu acho que ele foi um pouquinho inteligente, que ele reservou um hotel literalmente em frente à igreja, era só atravessar a rua, então podia dormir até mais tarde, que aí não teria problema de perder o horário, né? Ai, Henriqueta, a gente faz isso porque a gente ama, tá bom? Eu tô bem, gente. Eu tô bem. Não tem problema, não. Faz parte. Ai, tá bom. Bom, meus caros, continuamos então com a nossa série de melhores e piores a ganharem em suas ligas. Hoje, a última liga que faltava, a MLB, que é a que está mais distante agora de ter alguma final, algo próximo de playoffs. Então, hoje ficamos com a MLB, vamos falar dos melhores times
a não ganharem a World Series. Mas antes disso, como sempre, aquelas considerações que a gente gosta de fazer, né? Primeiro, antes de mais nada, vou chamar a nossa estrelinha para começar aqui. Estrelinha, suas considerações. O que transforma um time... o que poderia fazer um time entrar nessa lista, vamos dizer assim? Basicamente, são os times que foram espetaculares durante a temporada regular e acabaram não ganhando, ou então os times que são aí parte de uma longa série de anos, né, de uma era aí em que o time foi muito bom e não ganhou nenhum título. Então a gente acaba aí escolhendo um time para representar essa sequência de temporadas em que foi um time dominante, foi um time que esteve sempre lá no topo e acabou não vencendo. E nessa lista também o que entra, Luquiba, e aí eu tenho que chamar você para falar disso, entram também as maldições, né? Porque tem muito time que ficou muito tempo sem ganhar alguma coisa e não ganhava até de forma bizarra, como foi o caso do Red Sox, como foi caso de Cubs, como é caso de Indians até hoje. Clay, tem times aí que não é que não ganharam em 80, 90, 100 anos porque foi horrível nesse tempo todo, né? Eles tiveram times bons, até ótimos, mas por detalhes ou por maldições, para quem acredita, não venceu, né? Então são derrotas doloridas, derrotas bizarras, para não dizer outras coisas, né? Então acabam entrando também na lista. E só para te corrigir, Clay, pelo contrário, das ligas, a MLB é o que está mais próximo de ter um playoff, né? Porque é a única liga que está acontecendo de fato. Todas as outras ligas ainda não existem. Então a MLB é o mais próximo de ter um playoff. Realmente, Luquiba, por esse ponto de vista, eu estava pensando em outro, mas você está correto, essa correção é muito válida. E quando você disse sobre maldições, é aquela famosa frase, né? No creio em brujas, pelo que lazai. É isso aí. Então... Antes de começar, Clay, só faltou uma última consideração, né, para as pessoas não estranharem. Desconsideramos times que teve uma temporada fantástica e não venceu, mas e que o núcleo acabou vencendo em outro ano. Então não se assuste, não se espante se de repente a gente não menciona alguma esquadra fantástica, tipo o Dodgers de 62, que chegou a vencer posteriormente. Então consideramos só, como o Henrique disse, aqueles times ou núcleos que não venceram. Se você venceu 2, 3 anos depois, não está nessa lista. E aí só puxando aí na onda do que o Luquiba explicou, né? A gente não vai incluir também, então, o Dodgers de 2017, que perdeu lá para os batedores de lata e que possivelmente era o melhor time do ano, e aí talvez um dos melhores times dessa era do Dodgers, né? Porque o Dodgers acabou vencendo agora em 2020 e com o mesmo elenco-chave ali, com o mesmo esqueleto do time, então esse Dodgers 2017, embora espetacular, ele não entra na lista. Muito bem pontuado, garotos. Muito bem pontuado, tinha esquecido disso aí. Bom, meus parceiros, vamos então começar nossas listas, como eu já expliquei, com esses times mais antigos e depois explicando mais dos times mais recentes. Paulinha, aquela vinheta que será tocada só mais 2 vezes nesse Zonecast. Temos aqui, o primeiro time que eu tinha elencado foram os Giants de 62. Na verdade, aqui em 62, eu diria o seguinte para vocês. Se Giants ou Dodgers tivesse ganho, nenhum deles estaria nessa lista e a gente nem falaria desses times aqui. Mas esses eram os 2 melhores times em 62 e nenhum dos dois levou. Ficou com um terceiro. Como a gente vai desconsiderar os Dodgers por conta do que o Luquiba comentou, que esse Dodgers depois ele ganha com o mesmo núcleo, a gente fica com os Giants 62, que teve uma temporada de 103 vitórias, 62 derrotas. E esse time que tinha jogadores como o Willie Mays, William McCovey e o Juan Marichal. Daria pra gente ficar falando desse time bastante tempo aqui, né, Henriqueta? Mas não é momento para clubismo. É só momento para falar que esse time devia ganhar alguma coisa e esse time não ganhou. Pois é, justamente. A gente jamais é clubista, né? Nunca. Nenhum de nós aqui sabemos disso. E esse time do Giants, ele
Na verdade, é uma injustiça você olhar pro Giants e ver que os melhores times que o Giants já teve não venceram o World Series. Sem demérito aos que venceram, mas nem o time do Barry Bonds, nem o time de Willie Mays, Will McCovey e Juan Marichal venceram, né? Esse foi um time que estava aí nos seus primeiros anos de Califórnia, né? Dodgers e Giants se mudaram para lá na temporada 58, então estavam os dois se estabelecendo e, bem, criando aí suas bases e voando os dois, né? Tanto é que terminaram os dois empatados com 102 vitórias, precisaram no jogo de desempate para chegar aí a World Series. Na época, só o campeão da National e da American League que iam direto para a World Series. E aí chegou lá, perdeu pro New York Yankees por 4-3, série de 7 jogos, que é sempre a derrota mais dolorosa possível. Por 1-0 ainda. Perdeu por 1-0, que foi mais sofrido ainda. Ai. Luqui, você quer puxar o próximo? Porque eu fiquei até desmotivado agora. Ah, cara, eu tô entre dois Giants aqui. Vocês estão chorando as pitangas de besteira, porque vocês tiveram um grande ídolo de vocês, o Willie Mays, vencendo um ano. Eu tive dois grandes ídolos do meu time que não venceu nada. Então, assim, acho que pra gente é pior. Perder jogo 7 é ruim, mas assim, a gente teve temporada que a gente perdeu o jogo 7 na nona entrada, que eu acho que é pior. Vamos falar então de outro time que justamente o único título que o Willie Mays tem é em cima desse time que tá fantástico também, que é o Indians de 54, que é outro amarelão da história da MLB. Então tá bom, então eu vou seguir você com isso mesmo. É um time que teve 111 vitórias e 43 derrotas, com jogadores como Bob Feller, Early Wynn, Bob Lemon. Era um puta de um time também, mas como o Luquiba disse, um baita de um amarelão. E não só isso, mas vale a pena falar que a The Catch do Willie Mays, né, aquela recepção que ele faz lá no center field de costas pro campo, foi no jogo 1 da World Series de 54. É a World Series que o Indians era favorito contra o Giants e estava 2-2 no primeiro jogo, quando o Willie Mays fez aquela defesa que salvou várias corridas do Indians. Se ele não faz a defesa, provavelmente o Indians ganhava. Claro que o Giants foi lá e varreu por 4-0 a World Series. Mas será que sem aquela defesa, será que com a vitória no jogo 1 em Nova York, a história não teria sido diferente? Os grandes cis da história. Os grandes cis. E esse time do Indians, só para registrar, ele venceu 72% dos jogos, que é o maior percentual da American League até hoje. Então, assim, não é um time qualquer, é um time que vencia muito. E talvez, né, você vencer o primeiro jogo, você poderia embalar. Mas é aquela história, vocês choraram pelo Giants de talvez ser o melhor Giants não ter vencido, e vocês ganharam de um time que talvez era melhor que vocês. Então isso acontece muito no beisebol. A gente vê muito isso de times bons não vencendo e times ruins vencendo. Semana que vem vai ser a nossa pauta. Exatamente. É engraçado isso, né? É aquela frase que a gente já cansou de falar até em esportes, né? Quando chegar outubro, quem vai ganhar não é o melhor, é o mais quente, né? Bom, e só pra gente sair desse Indians e sair com um dado que é bem interessante mesmo, né? Que o quinteto da rotação dos Indians em 54 teve combinadas 93 vitórias e 35 derrotas. É impressionante. E é não só isso, mas o pior deles teve um ERA de 3.35. Ou seja, cedia 3.3 corridas a cada 9 entradas. O pior. É isso aí. Parabéns pro Indians, por essa bela amarelada. Indians que agora é Guardians. Ou Guardians. Aproveitar, né, já que você falou das maldições, será que a gente não vai descobrir que esse era o problema da maldição dos Indians? O problema era o nome do time? E agora o Guardians vai quebrar ela? Vamos ver. Interessante. Beleza, Luquiba, então já que a gente chorou bastante com Giants, vamos começar a chorar com Red Sox? 1986, 1975, 1946. São 3 anos que Boston era melhor e não ganhou do seu adversário. Então, aí, tá vendo a nossa sofrência? Eu vou começar pela ordem cronológica, né? Primeiro de 46, simplesmente Ted Williams nunca foi campeão da World Series. Eu acho que isso é triste pro beisebol, né? 46, né, o Boston teve uma campanha de 104 vitórias. Além do Ted Williams, tinha o Don DiMaggio, tinha o Johnny Pesky. Então, assim, era um elenco fantástico.
E essa temporada de 46, o Ted Williams tinha acabado de voltar da Segunda Guerra Mundial. Porque ele serviu a Segunda Guerra Mundial. Ele interrompeu a carreira dele no beisebol para servir, voltou e simplesmente foi MVP da American League. Então o homem era um gênio. Mas aí o Red Sox perdeu a World Series numa série de 7 jogos e o jogo 7 estava empatado até a 8ª entrada, como eu digo. As derrotas do Red Sox são bem mais doloridas, porque a gente sempre perde no final e é sempre com algum erro defensivo ou algum single estranho, é sempre alguma jogada estranha que faz com que o time perde. Então aí eu acho que foi a primeira marcada, né, da maldição do Bambino. Acho que esse foi o jogo que eu acho que o pessoal sentiu bastante, né, porque o núcleo Ted Williams nunca conseguiu ser campeão e talvez esse de 46 foi a melhor oportunidade que eles tiveram para ser campeão e não foram. E só para acrescentar no que o Luquiba falou de ser dolorido, né? Essa World Series de 46, que teria sido uma história espetacular, o Ted Williams voltar da guerra, ser MVP e campeão. A jogada que ficou marcada foi o Mad Dash do Wayne Slaughter, que era o corredor que estava na primeira base lá do St. Louis Cardinals. Numa rebatida simples, ele foi da primeira até o home plate. Algo que é bem raro de você ver acontecer, né? E aí ficou conhecido como Mad Dash, que seria como uma acelerada maluca, né? Algo assim. E essa jogada é bem icônica aí na história da Major League Baseball e foi o que acabou dando a vitória ao Cardinals. É isso, Luquiba. A gente vai ter que continuar falando dessas coisas dolorosas pra você. Não tem como. 75 também é dolorido. Também deve ter sentido um pouco. E o que eu consigo acrescentar agora, pra tentar só não te deixar chateado, é que quem estava nesse grande elenco do Red Sox 75 era o vovô de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Mike Glass of Whiskey do Giants. Olha que beleza. Só uma sacanagem se chamar ele de vô, né? Porque ele que é o neto do Cal, né? Faça meu favor, né? Tá uma vergonha nessa cara. Pra mim não foi dolorido porque eu não tinha nascido, né? Deve ter sido muito dolorido pro pessoal que acompanhou. Porque, novamente, outro núcleo fantástico que o Red Sox tinha, né? Do Carl Yastrzemski, tinha Carlton Fisk, tinha Fred Lynn, tinha Jim Rice, né? Então, assim, esse núcleo também não conseguiu ser campeão. E o pior é que, assim, todo mundo, né, pelo menos nesse ano de 75, eles eram todos jovens, né? O Jim Rice, Fred Lynn e o Dwight Evans, todos com menos de 23 anos. Então, tinha potencial, talvez, para formar uma dinastia, mas, mais uma vez, o Red Sox foi para uma World Series, foi para um jogo 7 e, novamente, perdeu, dessa vez na 9ª entrada, com uma jogada também estranha, né? Então, é por isso que o pessoal falava tanto da maldição do Bambino, né? Porque o problema é que, assim, montava times fortes, conseguia chegar ao World Series, mas perdia de formas bizarras. E o pior é que esse ainda não foi o pior. A gente teve pior do que isso, então... Acho que a experiência também pesou aí, né? Sim. Eu acho que talvez a experiência possa ter pesado, mas, assim, é um núcleo forte que não se recuperou desse jogo especificamente. E é dolorido porque essa é a série que o Carlton Fisk acertou aquele walk-off, né, também cena icônica para o Red Sox no jogo 6. Então a empolgação para o jogo 7 era gigante, né, do lado de Boston, mas mais uma vez a maldição atacou. E uma das melhores World Series da história, né, Henriqueta? Com certeza. Eu só queria falar aí de um outro jogador do Red Sox que é uma pena ele não ter vencido o World Series na carreira, que é o Luis Tiant, o pitcher cubano, né, que jogou aí por quase 20 anos na MLB, jogou no Cleveland Indians uma boa parte, depois no Boston, e era muito bom, né, não foi Cy Young não, errei. Chegou a ser All-Star várias vezes e teve aí sua melhor chance de ser campeão nesse ano com o Boston Red Sox. Mas também o cara jogar pelo Boston e por Cleveland, o cara não tá querendo ganhar mesmo, né? Faz sentido. Tentou terminar a carreira no Yankees, né? Já 38, 39 anos de idade, mas aí eu concordo que não é pra ganhar mesmo, não. Beleza, mas aí como eu disse que o pior estava por vir, a gente chega em 86. E o nome do rolê aqui é Bill Buckner. Pois é, cara, é dolorido falar isso, porque assim, o Buckner era um baita jogador, né? E a carreira dele ficou marcada por conta desse jogo.
né? Esse time também do Red Sox era outro time fantástico, né? Tinha o Wade Boggs, tinha o Clemens, além do Buckner, tinha ainda também o Jim Rice, né? O Dwight Evans, como a gente comentou em 75, que eles eram novos, eles ainda estavam lá em Boston, né? Era um time que o Clemens foi, né, o Cy Young daquele ano, 24 vitórias, um ERA abaixo de 2,5, né, mais de 230 strikeouts, então assim, foi uma temporada fantástica do Clemens. Wade Boggs rebateu para mais de 35%, né, aí você soma o outfield do Boston, o Jim Rice, o Evans e o Baylor, todos com mais de 100 corridas impulsionadas e mais de 25 home runs para cada um. Então, assim, era um time fantástico. O próprio Bill Buckner, né, teve uma temporada de 18 home runs e 102 corridas impulsionadas. Só que aconteceu aquele erro do jogo 6 que eu prefiro nem falar. Ô, Henriqueta, você então que gosta de maldição e gosta de falar de coisa ruim, conta pra nós aí como que foi essa jogada aí que ficou marcada na história de Bill Buckner na MLB. Pois é, né? Jogo 6, o Red Sox ganhando por 3-2 na série, né? E vencendo o jogo 6 também. E precisando aí de poucas eliminações, né? Para fechar a 8ª entrada e depois fechar a 9ª. E aí uma rebatida rasteira fácil na direção da primeira base. O Bill Buckner se abaixou para pegar e a bola passou pelo meio das pernas dele. E aí o Mets empatou o jogo, venceu na 10ª entrada e venceu o jogo 7 depois, porque a gente sabe que quando tem um erro desse é muito difícil recuperar, né? Esse foi um dos casos, a gente precisa ver até com o Cubs de 2003, né? Do Steve Bartman lá, que também foi um jogo 6 aquela cena, né? E o Cubs não existiu no jogo 7. Então o Red Sox aí acabou perdendo. E já que você fala de maldições, né? Que eu gosto de maldição, vale lembrar que o Bill Buckner, ele tinha jogado antes no Chicago Cubs. E a luva de rebatida que ele usava por baixo da luva dele mesmo, né? Porque muitos jogadores usam uma luva por baixo da luva para proteger. A luva era do Chicago Cubs ainda. Então ele dobrou a maldição, né? Não tinha como dar certo. Só para ser justo, né, com o Buckner, analisando friamente depois a jogada, né, vários especialistas contar que mesmo se ele tivesse pego a bola, talvez ele não conseguiria ter eliminado pela distância que ele estava, né, da base. Então, o erro em si é que ficou mais frustrante, mas provavelmente se a bola não tivesse passado por ele, ainda assim não teria sido eliminação lá. Então, acabou sendo um pouco de injustiça, né? Porque caiu tudo em cima dele como se ele fosse o único culpado no time ter vencido. E o Boston teve um jogo 7 depois desse jogo, né? E chegou a vencer, tá vencendo, né, o jogo 7. Então, não tem como falar que a World Series foi por conta disso. Mas, bons anos ele foi culpado e demorou para a torcida entender o erro, né? E pedir perdão para ele, porque praticamente acabou com a carreira dele esse jogo. Bill Buckner, codinome E3. Beleza. Passamos aqui então pro Red Sox, mas chegamos também num grande sempre azarão. Mas temos o Chicago Cubs aqui com 2 derrotas também dolorosas, né, Luquiba? 1906, bem lá atrás, e 1984. 1906 talvez seja a pior, né? Porque se a gente pegar, foi o que era tido até então como... É que não é o considerado o beisebol da era moderna, né? Mas é um recorde muito expressivo, né? De 116 vitórias, 36 derrotas. Mas caiu, não deu pra eles. Que 1906 era outra pegada, né? Assim, o caminho da World Series, teoricamente, era mais fácil, né? Bastava você vencer a liga que você já estava na World Series. Você não precisava passar por um percalço de playoffs, que a gente sabe que quanto mais jogos você tem, a chance de acontecer uma zebra é maior, né? Você pode pegar um time com uma série inspirada e vai para o espaço toda a sua boa temporada. Este de 1906, como você falou, 116 vitórias. Para mim, eu acho que o que mais fica marcado não é o número de vitórias, mas o percentual, né? 76% de vitórias, o que é a maior marca da história da MLB.
era um time fantástico, cara. Você tinha uma rotação inteira com ERA abaixo de 2. Então, assim, é bizarro isso, né? Esses números, né? Aí você tinha, né, o Mordecai Brown com ERA de 1.04 e arremessou quase 280 entradas. Então, assim, era fantástico, né? E ganhou, né, a Liga Nacional com mais de 20 jogos na frente do Giants, que era o segundo colocado. Só que aí você vai para uma World Series, você pega o seu rival de cidade, numa série de World Series, acaba, né, o sonho de ser campeão. E eu acho que é aí que foi, de fato, a melhor chance de todas que o Cubs teve, né, até quebrar, de fato, a maldição. Mas esse de 1906, para mim, foi o melhor time do Cubs que não venceu. A gente vai falar, né, de 84 também, mas eu acho que esse de 1906 era melhor. É só pra explicar a dominância desse time, né, Henriqueta? Eles ficaram 20 vitórias na frente do New York Giants. Olha que bizarro. Pois é. A gente vai fazer uma exceção para esse time porque o Cubs depois venceu a World Series 1907 e 1908, né, as duas seguintes. Só que esse é o melhor time por números da história, se você olhar em porcentagem de vitórias, como o Lucas falou. Então, assim, tem que entrar, por isso. E uma outra coisa marcante deles, era um time tão dominante na época, aliás, 20 vitórias à frente do Giants e 23 à frente do Chicago White Sox, né, que foi o rival deles na World Series, que teve 93 vitórias só no ano. Mas tinha até um poema que foi feito na época aí, uma música, poema, né, que falava do combo deles de double play, o Tinkers to Evers to Chance, que era do shortstop pro segunda base pro primeira base. Era um time tão dominante que todo mundo até cantava sobre o time. E a outra estatística que para mim é marcante é que eles anotaram 323 corridas a mais do que sofreram ao longo do ano. 323 corridas a mais. É surreal. É surreal. Nossa, é muito número bizarro, muito número bizarro. Não tem como esse time não tá aqui, né? Mas aí a gente vai pra no 84, que aí realmente é um recorde totalmente diferente. 96 vitórias, 65 derrotas. É um recorde muito bom, mas não é nem perto do que eles fizeram antes. E é um time que tinha o Ryne Sandberg, que foi até já da nossa coluna de Hall of Famers, que o Fernandão escreveu. Se quiserem conferir a história do cara, podem passar no nosso site. Tem o Rick Sutcliffe e tem o Gary Matthews. E era um time também muito bom, né? E aí esse time, sim, ele já faz parte da maldição do bode lá, hein? Bem, obrigado pela correção, tanto tu e do Henriqueta. Realmente, né, o time de 1906 venceu o posterior, né? É que o número foi fantástico. Então, acho que não tinha como não falar. Mas este 84, você simplesmente teve o MVP e o Cy Young. E mesmo assim, você não foi campeão. Então, assim, quando você tem o melhor arremessador e o melhor jogador, que não é o melhor arremessador, nesse caso, foi um rebatedor, e mesmo assim sendo campeão, é que alguma coisa de muito errado aconteceu. Né? E aí foi o quê? Amarelada. Você abre 2-0 contra o Padres e depois perde 3 seguidas. Desculpa, mas um time que tem esses caras, você não pode fazer isso. Né? Não foi tão doloroso quanto os do Red Sox, porque é aquele erro crucial na última jogada ou na penúltima jogada. Aí foi uma pane geral do time, né? E aí entra pro hall do Cubs. Eu acho que o Cubs teve menos oportunidades, né, de World Series do que o Red Sox, né, ao longo das maldições, mas essa do Cubs eu acho que também é bem complicado, porque você ter o MVP, o Cy Young, e mesmo assim não ser campeão, é bizarro. E esse time, além desses todos que o chefinho falou, ele ainda tinha mais 2 caras que até marcaram certa história na Major League Baseball, então os 2 no Hall da Fama, né? É o Dennis Eckersley, que aliás tinha um bigodão muito charmoso, vale a pena vocês procurarem, recomendo. E que foi o primeiro closer a ser eleito para o Hall da Fama. Ele fez uma carreira muito boa como titular, até os 31 anos de idade, ele era titular ainda nesse time. E aí, em 86, ele saiu do Cubs, foi pro Oakland Athletics em 87 e virou closer do Ace. E virou um baita closer, foi MVP como closer, foi Cy Young também, lógico. E, enfim, se tornou o primeiro closer a ser eleito pro Hall. Se tornou o primeiro closer a ser eleito pro Hall da Fama. E, além disso,
O closer desse time do Cubs era o Lee Smith, ainda com 26 anos, né, era novo, mas o Lee Smith era o recordista de saves da Major League Baseball até Mariano Rivera e Trevor Hoffman passarem ele aí. Então, assim, 2 jogadores bem marcantes, né? O recordista de saves aí por décadas e o Dennis Eckersley, que foi o primeiro closer a ser eleito para o Hall da Fama, que ainda era titular na época, era um belo titular. Exatamente. Quebrado primeiro por Trevor Hoffman, depois Mariano Rivera quebra o de Trevor Hoffman. Que era a única coisa que os Padres tinham, né? Até então, um recorde com um closer. Nem isso mais eles têm hoje em dia. Tem um time aí que pelo menos pode ganhar alguma coisa, a gente espera, né? Vamos ver. Agora, falando em closer, né, vale a pena... Não, só ia falar, pelo menos vocês agora têm um no-hitter, né? Ah, é verdade, agora os Padres têm o no-hitter. Eu queria dizer que os Padres têm uma outra coisa que é pioneira, que foi o Heath Bell entrando no All-Star Game em 2011, mais ou menos, que ele deu um sprint até o montinho e deu um slide no montinho. Pra quem não se lembra, vale a pena procurar também, né? Ficou famoso agora o jogador, foi do Royals, né, que deu o sprint até o montinho, mas o Padre foi pioneiro nisso. Maravilhoso, olha. Tá vendo? É muito bom, porque a gente traz cada história aqui muito interessante. Mas, rapazes, isso é o passado, que era para ser um resumo e a gente empolga com histórias. Mas, enfim, Paulinha, vamos para a nossa segunda parte agora. Vamos falar dos times mais recentes. Então, toca aquela outra vinhetinha. Vamos falar dos Indians de 95, com 100 vitórias e 44 derrotas, e que tinha Manny Ramirez e o Orel Hershiser. Olha que beleza. Pois era, mais um timaço. E assim, tinha muito mais gente, né? Mas foi um time que foi dominante na American League. O segundo time da liga foi o Boston Red Sox com 86 vitórias e o Cleveland teve 100. Ou seja, foi um atropelo. Foi um time aí que bateu o próprio Boston Red Sox por 3-0 nos playoffs, depois bateu o Mariners, chegou na World Series e perdeu de 4-2 para o Atlanta Braves. Mas era um time que, assim, tinha o Manny Ramirez, pode ser o grande nome, era o cara de 23 anos aí despontando, mas tinha também Jim Thome, que já está no Hall da Fama, tinha o Marvis Kell, que é um dos melhores defensores da história aí como shortstop, tinha o Ed Murray, que era o designated hitter, jogando muito, tinha o Albert Bell, que bateu 50 home runs no ano, né, e vários desses batendo acima de 30% também. E tinha um cara que é um dos meus ídolos, porque ele estava no Giants 2002, que foi o primeiro time que eu vi, que era o Kenny Lofton, o center fielder, que era excelente na defesa e um dos caras mais rápidos que eu já vi jogar no ataque. O Lofton, nessa temporada, 54 bases roubadas, né? Foi o melhor da MLB nesse ano. Cara, era um time que era completo, né? Você tinha um ataque fantástico, né? Você falou do Bell. O Bell, ele foi segundo, né, para MVP. Além dos 50 home runs, ele bateu 52 rebatidas duplas, né? Mais de 120 corridas anotadas, mais de 120 corridas impulsionadas, né? E com a média acima de 31%. E aí, como você já falou, eram 6 jogadores, né, com média acima de 30% no bastão, o que é fantástico. E aí você tinha também uma rotação que, se você pega, né, o Hershiser, você pega o Nagy, você pega o Dennis Martinez, os 3 juntos, 44 vitórias. Então você tinha o poder tanto no bastão quanto no montinho. Só que aí você tinha outro time fantástico, cara, que era o Atlanta Braves, que iria entrar na nossa lista, né, de 96, mas como venceu esse ano de 95, a gente não colocou, mas eram 2 times fantásticos, né? Só que pra mim, de todos esses nomes que você falou, tem um nome que você acha que você esqueceu de falar, que pra mim é o mais absurdo de todos, que é o José Mesa, o closer, né? Ele foi o segundo na votação para Cy Young, o quarto para votação na MVP. Você tem um closer fazendo isso, já é fantástico. Ele teve um ERA de 1.13, né, com um WHIP de 1.03, ou seja, ele jogou, arremessou 64 entradas e ele cedeu apenas 8 corridas. É absurdo o que ele fez. E, além disso, 46 saves em 48 oportunidades, ou seja, apenas 2 blown saves. Então, assim, foi uma temporada fantástica dele e do bullpen, né, do Indians. Então, era um time completo
e aí perdeu na World Series, como o Henrique bem falou, né, pro Atlanta Braves, mas assim, perdeu 4-2, primeiro porque você perdeu um jogo em casa, aí você já se complicou, né, porque naquela época ainda era 2 em casa, 3 fora e 2 em casa. No caso, o time que jogou primeiro em casa foi o Atlanta, fez 2-0, aí era 3 jogos em Cleveland, desses 3 jogos, Atlanta roubou um jogo. Aí quando voltou para Atlanta, no jogo 6, Tom Glavine fez um jogo de 8 entradas, apenas uma rebatida cedida. Aí é fantástico, cara. Aí falou mais alto, né, a rotação do Atlanta, que também era forte. E aí o bastão, né, do Cleveland, que carregou o time por uma temporada inteira, nesse jogo não apareceu e aí perdeu o World Series. Então esse time é uma pena mesmo, mas perdeu para um time forte também, né? Então não foi uma perda que a gente fala, perdeu para ninguém, não. Ele perdeu para outro time histórico. Então fica aí o registro. Baita time histórico, né? Porque se a gente pegar esse time de Atlanta e a gente parar pra pensar, essa rotação deles era roubada. O Henriqueta escreveu o time histórico de Atlanta, que saiu também no nosso site, e essa rotação era roubada. A gente não tinha... Bom, a gente tá vendo uma rotação roubada agora, que é a dos Dodgers, né? Se bem que o Trevor Bauer caiu fora, né? Mas até então, no começo da temporada, era uma rotação roubada, que a gente falou assim, essa rotação é tão roubada quanto aquela dos Braves foi, né? E aí o que eu vou jogar de pimentinha aqui é que esse Braves talvez seja um baita do amarelão, porque não era pra ter ficado só com um título nesses anos 90, não. Pois é o time que venceu 14 vezes seguidas a divisão, a National League East, mas acabou ficando com só uma World Series, e ele até chegou mais 2 vezes e perdeu. E assim, é um pouco de amarelão, mas é um pouco do azar que ele teve de pegar também uma das melhores épocas do Yankees, né? Na verdade, o Braves ele tinha chegado 2 vezes antes já de ganhar essa e perdeu, e chegou mais 2 depois e perdeu. Então, foi amarelão porque perdeu 4 World Series, né? Ok, na década de 90 só. Mas assim, foi uma década em que tinha outros grandes times, então é um misto de amarelão com o azar. E esse ano de 95 é o ano em que qualquer um dos dois que perdesse teria entrado nessa nossa lista aqui, porque o Braves também era um timaço, como vocês já falaram. E você falou da rotação do Braves, né? Esse é o Big Three original. A gente, sempre que tem uma conjunção de 3 aces aí num time, né? Fala que é um Big Three, né? Que é esse grande trio. E esse é o original, né? O Greg Maddux, Tom Glavine e John Smoltz. Foi o primeiro aí a ser chamado de Big Three. Parabéns, hein? E eles eram altos também, Henriqueta, ou não? Olha, eu, infelizmente, quando eu encontrei eles, eu não peguei a fita métrica pra medir. Eu não sei te dizer. Mas enquanto eu enrolo aqui, eu tô procurando a altura deles pra te responder, tá? Mas aí você tinha que ter corrigido o meu inglês. Tem que falar que não deveria ser Big Three, seria Tall Tall Three. É verdade. Mas não, tinha 1,83 o Maddox e o Glavine, e o John Smoltz 1,90, mais alto deles. Tá aí, viu? A enrolação deu certo. E o Luquiba se mordendo que a gente fez essa piada horrível. Mas tudo bem, a gente pode pular de time já, Luquiba. Vamos pros Giants de 2000? Que foi o time que deixou o Barry Bonds mais próximo de um título e mesmo assim não ganhou nada? Não, pera. Porque 2002 que foi o World Series. Não, então, por ser o melhor foi o que deixou mais próximo. Mas perdeu o World Series no jogo 7 em 2000 tá bom. entregou o 6. Você não vai cortar nada disso, porque é isso que dá você me colocar entre 2 Giants, pra falar de Giants. Então, eu fico aqui praticamente um poste, né, irrelevante aqui nessa conversa. O que importa é que o Bonds não ganhou. Pra mim é só isso que importa. E os haters à parte, o problema é de vocês. Não ganhou e paciência. A gente teve Ted Williams e Carl que não ganhou, então vocês também tem que ter alguém que não ganhou. Cara, esse de 2000... Muito vingativo você. Esse de 2000, como você falou, eu acho que era o melhor time da geração, né, do Bonds, mesmo não ter ido mais longe, né. Eu acho que o dado que mais me espanta é que todos os rebatedores titulares do time terminaram com mais de 10 home runs na temporada, o que é um absurdo. Mostra que o time rebatia muito, né? Não era só o Bonds. Tudo bem que o Bonds fez 59, mas você ter o time inteiro rebatendo mais de 10 home runs não é comum, né? Porque você tem normalmente um catcher que não rebate tanto, você tem um shortstop normalmente que não rebate tanto, sempre tem aquele cara mais rápido que rebate para média, não para força, mas esse time todo mundo rebateu para força, né? E por incrível que pareça, né, o Barry Bonds
não foi o MVP. O MVP também era desse time, que é o Jeff Kent, né? Que ele teve uma média de 33% no bastão, 33 home runs, né? E além do Kent, ainda você tinha o Ellis Burke, que também era outro que rebatia tanto para a média quanto para a potência, né? 34% e 24 home runs. E aí você pega esse time que teve 889 corridas impulsionadas, o que é a maior da história da franquia do Giants. E para mim, além desses números todos, outro dado que também eu acho que doeu bastante para vocês foi a inauguração do ballpark de vocês. Na época, inaugurado como Pacific Bell Park, aí a empresa Pacific Bell foi comprada pela SBC, e aí depois virou SBC Park. Aí depois foi comprada por AT&T, e aí virou AT&T Park. E aí, né, acabaram rompendo o contrato há 2, 3 anos atrás, que era um contrato de 24 anos, né, então ficaria ainda mais alguns anos como AT&T Park, mas rompeu e aí virou o Não Oracle cita Park. o Mas para nome, mim vai não continuar cite esse sendo... nome, não cite esse nome, não cite esse nome. Cito sim. Vocês me fizeram sofrer de Red Sox, agora vocês vão sofrer um pouco também. É o Park. Para mim, sempre vai ser o AT&T. Isso eu não tiro de vocês. Eu também conheci como AT&T. E para mim, perdão, eu não sou Giants, então eu posso falar isso de boca cheia. É um dos 5 melhores e mais bonitos ballparks da história da MLB. Porque eu acho que aí só fica atrás do Pirates, que eu tenho muita curiosidade em conhecer. Mas de beleza, de tudo, eu acho que é fantástico, cara, essa arena, né? O splash hit que vocês têm é fantástico ali. Ali eu passei minha lua de mel, fiz questão de, né, lá em São Francisco, fiz questão de conhecer, né, o AT&T Park, é fantástico. Palmas pra você. Eu tô com medo aqui de começar a groselha, mas pra mim é o terceiro mais da hora da MLB, porque o primeiro pra mim é o Fenway, o segundo é o PNC e o terceiro é o AT&T. O é o Eu tô começando a aceitar que vai ser infelizmente. Mas, eu nunca fui no PNC, que é o de Pittsburgh, né? E é até bem semelhante, né? Os dois na beira, quer dizer, o do Giants na beira da Bahia, o do Pittsburgh na beira do Rio. Mas são até paisagens semelhantes. Mas eu acho ele até mais bonito que o Fenway, embora o Fenway seja muito histórico, muito clássico. Mas eu concordo com vocês nisso. E só voltando pro time, eu acho que esse time é uma ótima lição do que a gente sempre fala em todos os esportes, de que ataques ganham jogo e defesas ganham campeonatos. Ou, no caso do beisebol, arremessadores ganham campeonatos, né? Enfim, junto com a defesa. Porque, por mais espetacular que esse ataque fosse, e era, e em todos esses anos aí, que a gente teve até a discussão, 2000, 2001, 2002, mas a rotação era bem fraca. Mesmo nessa era dos esteroides, onde o jogo era muito mais pendente para o ataque, o melhor arremessador tinha um ERA de 3.75, que assim, é mediano na melhor das hipóteses, né? O número 2 da rotação, que era o Russ Ortiz, tinha um ERA 5.01. Nem na era dos esteroides isso era bom. E aí foi isso que acabou afundando o time, tanto em 2000, como em 2001, como em 2002, e fazendo com que tivesse essa heresia, né, chefinho, de que Barry Bonds, melhor rebatedor da história, indiscutível, e eu não deixo o Luquiba me cortar nessa, perdesse o título, nunca ganhasse um título. eu não iria te cortar nessa, eu só iria dar um spoiler dizendo que o próximo episódio é justamente o oposto. Vocês têm times com bastão ridículo, mas com uma rotação gigante que venceu títulos, né? Então é justamente o oposto disso aqui. Concordo. Mostrou que pelo menos o Brian Sabin, né, o general manager, aprendeu a lição e, né, mudou sua filosofia. E agora tá vindo aí o nosso querido Zaid para mostrar que um time equilibrado também traz World Series e é gigantão na World Series 2021. É isso aí, beijo grande para todos e vamos para o próximo time, que já é em 2001 e talvez seja o time que a gente mais tem carinho nessa lista, talvez, Luquiba. O Mariners de 2001, com 116 vitórias e 46 derrotas, com Ichiro Suzuki, Brett Boone, Edgar Martinez, Aaron Saley, Jamie Moyer, Fred Garcia, era um baita de um time e me cai daquela forma pro Yankees. Tirando, né, a parte clubista, tanto de vocês quanto minha, né, eu acho que todos que a gente falou, pelo menos esse a gente acompanhou, né, porque tem os dados históricos de Cubs, de Indians, mas esse a gente acompanhou em loco, né.
Então, doeu muito não ver esse time de Seattle ter vencido. Porque foi o ano de estreia, né, do Ichiro. Inclusive, ele foi o Rookie of the Year e o MVP, que é poucos, né, que conseguiu esse feito. Além desses nomes todos, né, que você falou, também tinha o Jamie Moyer, né? Então, assim, era uma rotação fantástica que os 5 juntos, 70 vitórias. Então, das 116 do time, 70 foi na rotação. Então, isso é fantástico também. E outro dado para mim que eu fico mais impressionado com esse time todo é que dessas 116 vitórias, 59 vitórias foram por 4 corridas ou mais. Então mostra que tanto a rotação segurava a bronca quanto o ataque comparecia, né? O que é um recorde, né, da história da American League, né? E esse time era um time dominante contra todo mundo. Para você ter uma ideia, contra todos os times da American League, eles venceram pelo menos 66% dos jogos. Ou seja, em séries de 3 venceram 2. Contra todos. A única exceção é o Ace, né, que foi ainda um recorde positivo, mas aí de 52%. Como é time da mesma divisão, se joga mais. Mas na liga inteira americana, você vencia 2 de 3 dos times. Então, é um time extremamente dominante, né? O Ichiro, como foi o Rookie of the Year e o MVP, com média de 35% no bastão, 56 bases roubadas, né? Além do Ichiro, tinha mais outros 4 jogadores com média acima de 30%, então todo mundo rebatia para a média. E aí esse time não chegou nem nas World Series, porque amarelou, cara. É o que eu posso dizer, pipocou. Um time que fazia quase 6 corridas por jogo, chegou na série contra o Yankees, anotou nos jogos que perdeu, né? Porque foi 4-1 a série, o jogo que venceu com o ataque explodindo, mas os 4 derrotas, o ataque anotou 8 corridas, o que dá uma média de 2 por jogo. Um time que faz quase 6 por jogo fazer 2, pipocou, né? Aí talvez pode falar de falta de experiência para o Ichiro, pode, mas o time inteiro era forte, não era só o Ichiro. O Ichiro era a âncora do time, mas o time inteiro parou, né? E aí é mais um dos amarelões que a gente tem aqui. A gente tem bastante time amarelão. A gente já falou do Indians, a gente já falou de Boston, a gente já falou do Cubs. E agora a gente tem o Seattle, que é outro amarelão aí da história da MLB. E nem chegou próximo de World Series desde então, né, Henrique? Isso que é mais marcante ainda. Nem chegou nos playoffs desde então. Exatamente. Foi a última vez que o Mariners chegou aos playoffs. Depois de 116 vitórias, eles não conseguiram nem voltar para os playoffs. É um absurdo também, né? E Ichiro Suzuki não ter um título é outro crime, infelizmente. Acho que é um jogador que todo mundo adora, acho que é impossível você não gostar dele, né? E tinha ainda o outro japonês do time, o Kazuhiro Sasaki, que era o closer, e que tinha sido Rookie do ano em 2000, o ano anterior. Fechou 45 jogos, era um ótimo closer também. Mas é isso aí que vocês falaram. Bateu no Yankees e acho que pode ter pesado talvez até a experiência do Yankees mais do que a inexperiência do Mariners, mas é isso, amarelou, né? Não tem como. Eu acho que só não é uma amarelada maior porque a gente sabe que aquele time do Yankees ainda era o time absurdo lá do auge de Posada, Jeter, Bernie Williams. A rotação, a gente fala de Big Three, né? O Mike Mussina, Roger Clemens e Andy Pettitte, né? Um baita trio de aces aí. Enfim, mas amarelou. E aí, o que é legal é que a gente começa já os anos 2000 com uma trinca, porque a gente falou 2000 Giants, 2001 Mariners, e a gente tem 2002 Oakland A's. Mas que desgraça! Parece que os bons não ganharam no começo dos anos 2000. É outro amarelão, né? Não tem o que falar, cara. Eu acho que Oakland é o pior porque sempre montou times... Sempre não, né? Nessa década montou times fortes em temporada regular e pipocava bizarro, né, nos playoffs. Primeiro que eu posso falar desse time é um spoiler da dica. Uma das dicas que eu ia falar, eu já posso falar agora. Moneyball. Para quem assistiu o filme Moneyball, ele retrata justamente essa temporada de 2002 de Oakland, né, que era um time com orçamento limitado e aí apostou numa ideia cibermétrica, né, quando você começa a analisar estatísticas que não eram as consideradas normais, né, na liga. Eles se preocupavam muito com jogadores com percentual de base ao
ao procurar, além de potência ou outras estatísticas mais tradicionais no beisebol. E aí conseguiu montar um elenco com um orçamento limitado e, mesmo assim, 103 vitórias na temporada, né, vencendo mais do que times com um teto, uma folha salarial 3, 4 vezes maiores, né, mostrou que nem sempre dinheiro é vitória. E aí, né, começou, de fato, o projeto eterno do Billy Beane de reconstrução, que a gente até hoje tira sarro, né, porque acha talentos aonde ninguém acha, e aí começa a desenvolver, e ao invés de capitalizar, troca, e aí fica nesse ciclo eterno. Mas era um time fantástico, né? Você tinha o Tim Hudson, você tinha o Miguel Tejada, você tinha o grande ídolo de vocês, o Berizito. Você tinha, era uma rotação forte, né? Era o melhor ERA da MLB, né? Ainda tinha o Mark Mulder na rotação também. Aí você tinha o bastão forte do Tejada, você tinha o Eric Chaves, cada um com mais de 30 home runs, né? Aí você tinha a surpresa, né, do Heidelberg, que era um catcher de Boston que estourou o ligamento do braço, né? Não tinha mais força no braço para jogar como catcher, e ainda assim o Oakland apostou nele porque sabia que o bastão dele ainda era relevante, né? E ele tinha uma média de 37%, né, de chegar em base, não só com rebatidas, mas com walks e outras formas, e mostrou que ele era o segundo melhor do time, né? Ele só ficou atrás do David Just, que tinha 0,2 a mais do que ele, né, de percentual. Eu não vou falar do Giambi, porque o Giambi jogou 42 jogos, né? Então acho que não dá para considerar, mas tanto o Heidelberg quanto o Just jogaram mais 100 jogos, acho que é mais relevante. Era um time fantástico também, e aí chegou e pipocou, né, nos playoffs, como praticamente a história do Billy Beane, dos times que ele montou, faz isso, né? Faz um estrago, um barulho na temporada regular e pipoca nos playoffs. E aí esse time ficou marcado por conta, né, do filme Moneyball, e foi o time que venceu, teve aquela série de 20 jogos, né, 20 vitórias seguidas, marcou também esse time. Mas é uma pena, né? É mais um time bom que tá nessa lista. E o engraçado, né, Henriqueta, é que aí pelo menos o Berizito e o Tim Hudson, eles atravessaram a Bahia e ganharam um título, né? Pois é, justamente. Esses dois salvaram, né? Mark Mulder, o terceiro da rotação, deu mole. Devia ter vindo, não quis vir, deu nisso. Só 2 dos 3 da rotação são campeões no nosso gigantão. E que triste terminar com o ex aqui, né? Porque eu acho que pra quem assistiu, como o Luquiba falou, Moneyball, fica aquele carinho, né, do azarão, né? A gente tem esse carinho sempre pelo azarão, né? Pelo time mais fraquinho, assim, como todo mundo teve aquele apelo pelo Tampa Bay Rays na última World Series, né? Principalmente eu e o Henriqueta. Com certeza. O Rays, ele segue a filosofia aí, bem parecida, né, com a do Ace, né? Não necessariamente o Moneyball, mas os times baratos e eficientes, né? Que sempre chegam, sempre brigam. Mas assim como o Ace, ainda não conseguiram ser campeões. Só para corrigir do Mulder, ele estava, né, no Cardinals de 2006, mas é um ano que ele estava medíocre, e aí teve lesões, né, e aí eu acho que acabou não ficando com um anel, mas ele estava no elenco. Ah, né, então me enganei. Então ele foi campeão, então ele ganhou o anel, né? Se ele estava no elenco, ele ganhou o anel. Então os 3 saíram de Oakland para serem campeões. É assim, né? Muito triste terminar dessa forma. Mas é isso, a gente teria outros times, a gente poderia falar, como a gente disse, dos Dodgers, teria os Astros de 2019, mas aí são algumas polêmicas que nós vamos trazer na semana que vem. Então aguardem que semana que vem tem polêmica, semana que vem a gente espera que o Henrique não entre atrasado, e é isso. Vamos para as nossas dicas? Ou vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre esses times? Não, você, chefinho, você é sempre perfeito nos seus comentários. Não tenho mais nada a acrescentar, não. Nossa senhora, meu Deus do céu. Por que eu peço pra ele repetir as coisas? Meu Deus, chama a vinheta, Paulinha, por favor. Dicas legais, dicas sensacionais. Luquiba, você já deu o pequeno spoiler, então comece com você. Pode falar do Moneyball. Que é repeteco, mas é bom. Posso, mas antes de falar, só tem uma pergunta pra você. Você tá mais pesado aí? Tem ninguém pendurado aí no seu saco, não? Ai. Vai lá, Luquiba. Como eu já dei, né, o spoiler, o Moneyball, né, é o homem que mudou o jogo, né? Ele conta
a história, né, do Billy Bean. Tudo bem que o filme é um pouco ficção, né, tem dados que de fato não acontecem, personagens no filme que não existiram, que são só inspirações, mas a essência da história é essa mesmo. É um cara que foi fora, né, do tradicional, no não convencional, apostou em estatísticas diferentes, que muita gente torcia o nariz, e que ele mostrou que bons times conseguiram ser campeões com essa filosofia. Ele não, mas outros times conseguiram, né? O Boston conseguiu ser campeão dessa forma, o Cubs posteriormente conseguiu ser campeão dessa forma, então mostrou que a receita era interessante, mas com ele não deu certo. Mas a história do filme é bacana, né? Então acho que vale a pena. Eu não sei aqui onde está, eu não sei se está na locadora vermelha, não sei onde que está disponível, mas é um filme que já passou bastante aí na TV, então não deve ser tão difícil de achar onde está passando agora. Tem Moneyball na Netflix, sim. Tem Moneyball lá e depois eu colocarei o link aqui. Eu queria fechar o episódio com um filme que a gente nunca citou aqui e fala de beisebol, que eu acho que nesses tempos que a gente vive sombrio e sem coisas boas, tipo a gente comentou no Esportes de quarta-feira, de que a vitória dos Bucks e como foi a história do Giannis, ele alcançar a glória, como dá aquelas histórias que dão aquela revigorada na gente. É um filme de beisebol que eu gosto bastante e eu acredito que vocês dois aqui também já devam ter assistido algumas vezes e gostem bastante, que é o Field of Dreams. Pra quem não conhece, é um filme que é baseado num romance. Ele traça a história entre dois jogadores, o Shoeless Joe Jackson, que vocês já devem ter visto esse nome no Tailgate Zone, na coluna da Negro League, eu acho, não lembro agora, mas vocês com certeza já ouviram falar dele, que ele acaba banido da MLB por conta do escândalo do Black Sox, etc e tal, e de um cara que é mais conhecido, que é o Archibald Moonlight Graham. Então, cara, é uma história belíssima, imagens maravilhosas, e a MLB tem o jogo do Field of Dreams também na sua temporada. Esse ano eu acho que não terá, mas todo ano costuma ter esse joguinho aí, e é bem legal. Vocês gostam desse filme ou eu falei só por mim mesmo? Bom, eu adoro, cara. Quase todos os filmes de beisebol que eu assisti, eu gostei, né? Tem uma lista gigante aí de filmes que eu poderia indicar. Mas acho que de todos, esse é um dos melhores mesmo, né? Arrepia só assistir esse filme, né? Da história, acho que é bem montado. Deixar primeiro o Henrique falar, e aí depois eu tenho mais uma dica. Eu ia falar que se eu gosto até de filme pastelão de sessão da tarde, né? Da Major League Baseball, como eu não ia gostar desse, né? Vale a pena, maravilhoso, com certeza. E chefinho, como sempre aí, com uma explicação impecável, porque eu não podia deixar de puxar esse saco. Deve ter sido uma bosta ele que só puxar o saco mesmo. Não, é bom mesmo, eu gosto mesmo, de verdade. Luquiba, tem mais uma então, né? Tem, Clay. Pra ninguém falar que eu defendo o Moneyball ou que eu sou um apaixonado pelo Moneyball, tem um outro filme que é um contraponto, né, do Moneyball. É um filme também que eu adoro, né, Curvas da Vida, Trouble with the Curve, com o Clint Eastwood, que ele mostra um veterano, um olheiro veterano, né, que tá tendo problemas de saúde, né, tá ficando debilitado para exercer, mas mostra que o conhecimento no beisebol nem sempre é estatísticas e computadores, que também o conhecimento, né, da vivência, da experiência também tem a sua importância. Então ele é um pouco do contraponto, né, do Moneyball, e eu acho que vale a pena assistir os dois, né, porque as pessoas que assistem o Moneyball acham que é só você ler estatística que você já sabe tudo a respeito de beisebol. E o Curvas da Vida mostra que nem sempre é isso. Então eu acho que vale a pena indicar os dois, né, juntos, que um sobrepõe o outro. Muito bom. A gente já viu, né? Até pelo próprio manager dos Rays, que não adianta só a estatística. Também tem o calor do jogo. O esporte nunca vai ser só números, né? O esporte nunca vai ser só estatística. A estatística é essencial até para você melhorar a eficiência de um arremesso, digamos, né? E para você ver o jogador que não está sendo valorizado e trazer para o seu time. Mas na hora do vamos ver, nos playoffs, na World Series, no jogo decisivo, não é só número que conta psicológico, conta confiança, conta muito mais coisa, né, que você só consegue perceber olhando, como o Clint Eastwood
que aliás é um baita ator, continua sendo, né? E fez um baita filme de beisebol. É isso aí, boa, Henriqueta. E só para acrescentar, o filme aí que o Luquiba comentou está na HBO Max. Se você tinha HBO Go antes, você foi migrado para HBO Max, então você continua tendo e podendo assistir o Curvas da Vida. Perfeito? Estará lá o link também na descrição desse podcast, então corra para assistir 3 filmaços, aproveite aí o seu final de semana, a sua semana, o seu dia de folga, o que for. Aproveite que estamos em casa ainda, se você não tomou vacina, assim como eu. E é isso. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e foi maravilhoso voltar a falar de beisebol nesse podcast. Porque aproveitando uma frase que é dita no Moneyball, como não ser romântico com o beisebol? É isso aí. Obrigado, Clê, Henriqueta, quem mais nos escutou. É sempre ótimo falar de beisebol, né? Uma pena que o Fernandão não pôde participar aqui conosco, o Eric também, que eu acho que são 2 apaixonados também pelo esporte. Mas o assunto valia a pena a gente, né, mostrar e trazer, e semana que vem tem mais. Isso aí, valeu, galera. Sempre bom falar de beisebol, né? É um esporte maravilhoso. E falar com vocês dois aí, eu sei que eu puxo o saco do meu querido chefinho sempre aqui, mas Luquiba é um dos maiores conhecedores de qualquer esporte americano do Brasil também. E com essa voz de locutor dele é outra coisa também, né? Então, é uma honra estar aqui do lado de vocês mais uma vez. E até semana que vem. Ai, o Henriqueta é bom para deixar nossa autoestima muito alta mesmo, viu? Galera, se puderem, fiquem em casa. Se precisarem sair, máscara, álcool gel. Cuidem de quem vocês amam. E não sei mais o que falar. Só não escutem aquele imbecil. Bebam água e também bebam cerveja, porque também tem água. Grande abraço para todos e até semana que vem. É isso aí, seus pica das galáxia. Acabou mais um episódio do Zonecast. Semana passada teve de tudo e só coisa ruim. Bilionário safado, que só dá 5 minutos de intervalo numa jornada de 16 horas de trabalho, indo pro espaço e voltando. Ao menos nesse momento, a galera da Amazon conseguiu ir no banheiro. Teve a internet global dando uns problema louco e eu ficando fora do ar. Teve também ministro ameaçando nossa democracia, falando que só tem eleição se for no papel. Por fim, para fechar a semana de desastre, a Netflix aumenta o preço da assinatura. Tá fácil não. Enfim, é isso aí mesmo, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô sempre falou, para superar esses dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Também podem nos enviar sugestões de pauta para discussão no podcast, pelo e-mail, contato@tailgatezone.com.br. Fiquem tranquilos que nós respondemos e-mails. Semana que vem tem mais, e toquem-os de luz no cotovelo de vocês.